Usando, então, tuas dores é o título. A mim que outrora era blasfemo, perseguidor insolente, mas eu tive misericórdia porque agi por ignorância na incredulidade. Essa é a carta de Paulo a Timóteo. Não vejas a dor como castigo divino, mas como lição a ser aprendida. Deus sabe da infância espiritual das criaturas humanas. Ele é misericórdia infinita, não castiga ninguém e perdoa incondicionalmente a tudo e a todos. O que levou Paulo de Tarso a afirmar ao seu amigo Timóteo: obtive misericórdia porque agi por ignorância na incredulidade. Tuas dores são manifestações de tuas atitudes e pensamentos negativos. As leis divinas não são de reprimenda e condenação. Ao contrário, age de forma amorosa e instrutiva. Quem te pune é tu mesmo. Quem te constrange são os modos de pensar e de proceder diante da vida. Renova tuas ideias, ligando-te à divina sabedoria do universo, e terás tuas dores amenizadas cada vez mais. Recusa-te da cartilha dos valores universais e entrarás no fluxo da paz e da bonança. Graças a Deus. Então, graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, pela presença desses amigos espirituais, esses anjos protetores, que estão sempre nos ajudando, nos amparando, nos incluindo. E que eles possam permanecer conosco, Jesus, pois precisamos muito de Ti. Queremos Te pedir, Pai, por todas essas pessoas que estão em sofrimento, nos leitos de dores, em suas casas, nos hospitais, nos asilos, nas calçadas, abandonadas. Que o coração possa ser aquecido, Jesus. Te pedimos, Pai, por todos esses que estão desencarnando por essa doença, Senhor. Que eles possam ser levados para uma casa de refazimento, Pai. Que eles possam ser amparados na Tua bênção, Jesus. E que o coração desses familiares também possam ser acalentados, Pai. Te pedimos, Jesus, fica conosco, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, pessoal, então a gente vai iniciar, né, o estudo do livro dos médiuns aqui na questão 280, que é um subitem chamado linguagem que se deve usar com os espíritos. Então vamos lá, 280. O grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos indica naturalmente em que tom convém se lhes fale. É evidente que, quanto mais elevados eles sejam, tanto mais direito tem ao nosso respeito, às nossas atenções e à nossa submissão. Não lhes devemos demonstrar menos deferência do que lhes demonstraríamos, embora, por outros motivos, se estivessem vivos. Na Terra, levaríamos em consideração a categoria e a posição social deles. No mundo dos espíritos, o nosso respeito tem que ser motivado pela superioridade moral de que desfrutam. A própria elevação que possuem os coloca acima das puerilidades das nossas fórmulas bajulatórias. Não é com palavras que se lhe pode captar a benevolência, mas pela sinceridade dos sentimentos. Seria, pois, ridículo estarmos a dar-lhes os títulos que os nossos usos consagram para a distinção das categorias, e que, porventura, lhes lisonjeariam a vaidade quando vivos. Se são realmente superiores,
não somente nenhuma importância dão a esses títulos, como até lhes desagrada que os empreguemos. Um bom pensamento lhe é mais agradável do que os mais elogiosos epítetos. Se assim não fosse, eles não estariam acima da humanidade. Então, a gente percebe aqui a diferença, né? Que, na verdade, o espírito, né? O espírito superior, né? O que vale na espiritualidade, na erraticidade, é o grau de elevação moral, e não as nossas convenções humanas, né? Essa questão, né, que a gente vê aqui de formação, dos títulos, né, dos currículos, né, que são importantes, né, as honrarias, a questão até de, né, como era no passado, de nobreza, né, de ser pertencente a alguma família importante, o sobrenome, né, como aqui no Brasil também a gente vê também pessoas que isso não leva a nada, né? Então a diferença é grande. Às vezes a pessoa é um grande aqui na Terra, e aí, quando desencarna, aquela pessoa mais humilde que servia na casa dele está muito superior em termos de elevação espiritual, né? Então, isso é que conta quando a gente chega, né, na verdadeira vida, né, que é a vida espiritual. Continuando aqui. O espírito de venerável eclesiástico, que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante da lei de Jesus, respondeu certa vez a alguém que o evocara, dando-lhe o título de Monsenhor. Deverás ao menos dizer, eis Monsenhor, porquanto aqui um só Senhor há, Deus. Fica sabendo, muitos que vejo, que na terra se ajoelhavam na minha presença, diante dos quais hoje me inclino. É aquilo que eu acabei de falar aqui, né? Você vê que, né? Como é que é? Pode comentar também, pessoal. Fica à vontade aí. Mas é isso mesmo. Então deixa a Alessandra ler então um pouquinho. Aí depois a gente passa também para outros lerem. Essa aqui é uma só. Quanto aos espíritos inferiores, o caráter que revelam nos traça a linguagem de que devemos usar para com eles. Há os que, embora inofensivos e até delicados, são levianos, ignorantes, estouvados. Dar-lhes tratamento igual ao que dispensamos aos espíritos sérios, como o fazem certas pessoas. O mesmo fora que nos inclinarmos diante de um colegial ou diante de um asno que trouxesse barrete de doutor. O tom de familiaridade não seria descabido entre eles, que por isso não se formalizam, ao contrário, acolhem-no de muito boa vontade. Entre os espíritos inferiores, muitos há que são infelizes. Quaisquer que sejam as faltas que estejam expiando, seus sofrimentos constituem títulos tanto maiores à nossa comiseração, quanto é certo que ninguém pode lisonjear-se de lhe não caberem estas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A benignidade que lhe testemunhemos representa para eles um alívio. Em falta de simpatia, precisam encontrar em nós a indulgência que desejaríamos tivessem conosco. Nosso trato, então, tem que ser humilde com eles, né? A gente não pode colocar a mesma linguagem que eles colocam com a gente, né? Ser benevolente. Os espíritos que revelam a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas mentiras, pela baixeza dos sentimentos, pela perfídia dos conselhos, são indubitavelmente menos dignos do nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam seu arrependimento. Mas, pelo menos, devemos-lhes a piedade que nos inspiram os maiores criminosos e o meio de os reconduzirmos ao silêncio
consiste em nos mostrarmos superiores a eles, que não confiam senão nas pessoas de quem julgam nada terem que temer. Porquanto os espíritos perversos sentem que os homens de bem, como os espíritos elevados, são seus superiores. Em resumo, tão irrelevante seria tratarmos de igual para igual os espíritos superiores, quanto ridículo seria dispensarmos a todos, sem exceção, a mesma deferência. Tenhamos veneração para os que a merecem, reconhecimento para os que nos protegem e nos assistem, e para todos os demais a benignidade de que talvez um dia venhamos a necessitar. Penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo, e esse conhecimento nos deve guiar em nossas relações com os que o habitam. Os antigos, na sua ignorância, levantaram-lhes altares. Para nós, eles são apenas criaturas mais ou menos perfeitas, e altares só a Deus se levantam. Alguém gostaria de enriquecer aí o estudo, comentar? Fica à vontade. Sobre essa linguagem que a gente deve utilizar para com os espíritos. Uhum. Eu achei muito interessante essa... Tá ligado, tá, né? Sim. Eu achei muito interessante essa parte aí do Monsenhor, né? Quer dizer, as pessoas que se curvavam diante dele aqui na Terra, quando chegou lá, eram pessoas que ele curvaria diante deles, do outro lado, né? E a gente vê também, quer dizer, aí já denota uma certa humildade dele, né? Mas existe aqueles também que não conseguem essa humildade mesmo do lado de lá. Como eu já tive contato, assim, com pessoas que a gente, na época, fazia um trabalho voluntário na favela, ali perto da linha, e tinha um casebre lá, um barraco, que morava um senhor, uns 40 e poucos anos, quer dizer, é um senhor, né? Porque ele já era, assim, bem, 40 e poucos anos, bem sofrido. Você via que ele já tinha uma aparência até de mais velho. Mas era uma pessoa esguia, que andava, tinha o físico dele, o porte dele, te dava a imagem, assim, de uma pessoa autoritária, audaz, sabe? E ele recebia as pessoas, a gente ia lá levar as coisas, ele não recebia aquilo de bom grado, sabe? Ele mantinha aquele orgulho. Você vê que ainda veio quer dizer, vem de outras vidas, né? Ele ficou no plano espiritual, não se curvou, né? Aí voltou, está ali numa situação de miséria, né? Física, né? E ele não se curva ainda, né? É autoritário, é audaz, é arrogante, tem uma postura bem elegante, apesar dele ser, né, uma pessoa que não tem muita instrução, não tem, mas ele é uma pessoa elegante. Você olha para ele, você vê que ele tem um porte elegante, mas muito orgulhoso ainda, né? Então, existe também isso. Tem um espírito que às vezes demora muito, né? E você às vezes nasce numa situação depois de penúria, às vezes miséria, e às vezes até de doente, acamado, né? Mas não, ainda mantém esse orgulho de outras vidas, né? De alguém que foi muito importante, vamos chamar assim, numa vida, e que ainda tem aquilo enraizado no espírito dele, né? Isso existe ainda também. A gente vê que isso aí são os exemplos dos ricos destronados, né? Eles que tiveram uma posição, né, de superioridade econômica ou social em uma vida pregressa e que, obviamente, né, a gente sabe que a gente sempre reencarna em condições diferentes, né?
muitas vezes até inversas, né? Na vida seguinte, ele vem na condição de miséria, né? Ou de privação, ou de um problema físico. Então, mantém, né? Aquela altivez, aquela postura, né? Como você está comentando aí. E às vezes até sem reconhecer, né? Com revolta, né? Ele não consegue absorver aquele sofrimento, apesar de repente até na erraticidade, né? Até participou de alguma maneira, né? Lá, enquanto desencarnado, ele tem, né? Alguns têm, pelo menos acho que a maioria, né? Uma certa consciência depois de sofrer também, né? Um bocado, como a gente vê aí principalmente na obra de André Luiz, né? Nos livros, Mensageiros, Missionários da Luz, que aí o espírito pede, né, até para encarnar naquela condição, né, para ter aquela expiação, ou até uma prova também, né? E, enfim, aí quando ele chega aqui, né, quando se depara com essa condição adversa, ele fica ainda revoltado. É isso aí. Eu acho que dá bem para ver, né, quando é prova, quando é expiação, né? Quando o cara pede, ele é mais suave, né? Ele aceita melhor, né? Eu acho que não são muitos os que pedem e depois chega aqui e muda de opinião. Mas o problema maior, eu acho que são impostos, né? Esses que estão meio revoltados, que ainda mantêm aquela audácia, né? Aquele orgulho, eu acho que isso aí mais é imposto para eles, sabe? Isso aí, porque eles não aceitam aquela posição, né? Eu acho que no caso aí é mais reprovação mesmo, né? Isso aí. Você quer continuar lendo então para a gente, Aparecida, já que você está aí com a palavra? Eu estou sem o livro aqui, eu levei meus livros tudo divino, fiquei sem nada aqui. Desculpa. O único que eu tenho aqui é o do Evangelho, só. Tá ok. Passa a fichinha para... Passar a fichinha então para a Luiz aí, meu companheiro. 280, né? 280. 280. Linguagem, né? De que se deve usar com os espíritos. Não, 281. 281. A 280 a gente já... 281. Vamos para 281. Isso. Utilidade das evocações particulares. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelos altos ensinamentos que encerram. Esses espíritos conquistaram um grau de perfeição que lhes permite abranger muito mais extenso campo de ideias, penetrar mistérios que escapam ao alcance vulgar da humanidade e, por conseguinte, iniciar-nos melhor do que os outros em certas coisas. Não se segue daí sejam inúteis as comunicações dos espíritos de ordem menos elevada. Delas, muita instrução colhe o observador. Para se conhecer os costumes de um povo, mister se faz estudá-lo em todos os graus da escala. Mal o conhece quem não o tenha visto senão por uma face. A história de um povo não é a dos seus reis, nem a das suas sumidades sociais. Para julgá-lo é preciso vê-lo na vida íntima, nos hábitos particulares. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita, a própria elevação em que se acham, os coloca de tal modo acima de nós, que nos aterra a distância que deles estamos. Espíritos mais burgueses, que se nos relevem esta expressão, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias da nova existência em que se encontram.
Neles, a ligação entre a vida corpórea e a vida espírita é mais íntima. Compreendemos-la melhor porque ela nos toca mais de perto. Aprendendo pelo que eles nos dizem, em que se tornaram o que pensam e o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, assim os de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os ditosos e os desgraçados do século, numa palavra, os que viveram entre nós, os que vimos e conhecemos, os de quem sabemos a vida real, as virtudes e os erros, bem lhes compreendemos as alegrias e os sofrimentos. A umas e outros nos associamos e destes e daquelas tiramos um ensinamento moral, tanto mais proveitoso quanto mais estreitas forem as nossas relações com eles. Mais facilmente nos pomos no lugar daquele que foi nosso igual do que no de outro que apenas divisamos através da miragem de uma glória celestial. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria os espíritos superiores nos ministram. Aliás, no estudo de uma ciência nada é inútil. Newton achou a lei das forças do universo no mais simples dos fenômenos. A evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar por meio de bons conselhos. Todos, pois, nos podemos tornar úteis, ao mesmo tempo que nos instruímos. Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos, e dá prova de orgulho aquele que deixa de estender a mão em socorro dos desgraçados. De que lhe serve obter belas comunicações de espíritos de escola, se isso não o faz melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benévolo para com seus irmãos deste mundo e do outro? Que seria dos pobres, doentes, se os médicos se recusassem a estocar as chagas? É isso aí. Então, a gente percebe que todo contato, né, com os espíritos tem que ter uma utilidade, né? A gente não deve só procurar, né, o contato com espíritos famosos, né, espíritos de luz. Muitas das vezes vem também uma sessão mediúnica, né, no estudo, vem também espíritos necessitados, precisam ser doutrinados, precisam ser ajudados. Eles vêm até para poder ouvir também o estudo, participar e se manifestar. São trazidos por outros espíritos, né, como a gente percebe lá nas reuniões, e precisam ser ajudados. Então, tudo tem que ser baseado na utilidade, no proveito, né, no lado positivo da coisa, né? Não é só curiosidade, não é só para a gente, né, exercitar uma mediunidade. Tudo tem que ter um fim no bem, né? Tem que ser útil, né? Tem que ser proveitoso, principalmente para nós e para os espíritos, né, que ali frequentam, são trazidos. Aqui no primeiro parágrafo, né, ele fala dessa importância, né? Os espíritos muito elevados, né,
que a gente tem aí grandes ensinamentos que eles trazem, né? Isso é importante, mas que a gente também, nos espíritos aí mais inferiores, menos elevados, né? Você também tem o conhecimento, como ele fala, né? Porque a gente não se conhece só pelos reis, uma cultura, e sim pelo seu povo também. Então, quando essas comunicações vêm por espíritos que não tenham, né, sido grandes personagens, a gente também tem muito conhecimento, adquire muito conhecimento nessas comunicações também, com espíritos que não tenham tido todo esse grau de importância aqui na Terra. Achei importante esse primeiro parágrafo aqui também. Né? Acho que o Lúcio ia comentar alguma coisa aí. Algum comentário, pessoal, para enriquecer essa questão aí? Elcio? Alexandre, uma coisa que é assim, interessante que eu vi aqui, a gente tem poucas... às vezes a gente acha que o espírito superior ele vai nos atender melhor, mas nem sempre é assim, porque a maneira do espírito superior ver as coisas, por mais que ele seja, tenha um bom coração, um sentimento, ele é diferente da nossa. A gente ainda está muito ligado ao planeta Terra e às coisas materiais, então a gente precisa de um entendimento mais bem compatível com o nosso nível. Por isso que você observa que muitas vezes as mensagens elas são dadas por espíritos que não são tão superiores como o André Luiz, né? como outros espíritos aí, que são espíritos ainda que precisam resgatar muita coisa. Mas essas mensagens que esses espíritos trazem, elas são, na realidade, vindas de outros pontos, né? De mais alto, só que eles têm uma maneira diferente de passar para a gente. Eu me lembro que uma vez, não sei qual livro que eu li direito, mas eu me lembro que a cena ficou muito marcada, que dizia que tudo que André Luiz ele publicava, primeiro tinha um grupo lá de pessoas que analisavam o que ele ia publicar, né? antes de sair. As pessoas que eu falo eram no mundo espiritual, mas a publicação era dele, né? Era basicamente dele. Por que isso? Porque ele falava melhor com a gente. Essa é a diferença. Então, o espírito superior ele tem essa capacidade. Ele conversa melhor conosco, ele nos passa as informações de uma forma mais palatável, né? E não é uma coisa quando o jovem tem algum problema e às vezes ele não consegue conversar com o pai direito, mas chega um outro jovem que tem um certo conhecimento, um pouco melhor, tem um palavreado mais adequado a que ele entenda, né? Então, isso é uma coisa importante. A gente esquece disso. É porque a gente não está passando por uma dor e sofrimento tão grande quanto eles, e a gente se acha superior, às vezes, né? E aí a gente acha, poxa, por que um espírito desse vai falar com a gente? Não, mas ele tem uma forma igual a nossa. A gente não está numa situação igual a dele porque é por causa da misericórdia divina. Nós estamos aí, digamos, naquele estado de dar um tempo para ver como é que fica, né? Mas quando tirar o nosso tempo, que a verdade é essa, quando Deus tira o nosso tempo, a gente vai entrar no meu desespero. Basta ver aí uma chuva que dá, a gente fica assustado, começa a entrar em desespero, né? E as pessoas rapidamente entram em desespero por coisas mínimas. Isso demonstra a nossa fragilidade, que a qualquer momento a gente pode perder aquela misericórdia divina, né? A qualquer momento a gente está solto no mundo e a gente pode perder. Aí esses espíritos a gente fala melhor com a gente. É isso que eu vejo. Eu achei também interessante, no último parágrafo aqui, né, a importância dessa educação dos espíritos vulgares, que nos colocam em contato aí com os espíritos sofredores, e o aprendizado que a gente tem com isso, né, da gente exercitar aí a questão do nosso orgulho, de colocar à prova nosso orgulho, de não estar querendo só se comunicar com espíritos mais elevados, né, de estar ajudando mesmo no adiantamento desses espíritos. É uma troca, né? Achei importante também.
E aí ele termina aqui falando: que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a lhes tocar as chagas? Né? Então, todos precisam desse processo de comunicação aí. Uma troca, né? É. Bom, acho que dá tempo para a gente ainda... Fazer mais uma. Se bem que é longa essa. Bem longa, por sinal. O que vocês acham aí? Nossa, muito longa. Alessandra, pode falar, Lúcia. Eu estou com dor de cabeça, dor na vista, não queria falar não, mas eu vou falar um pouquinho. Aquele trabalho que você faz lá no CAF já é um trabalho assim, semi para a desobsessão. Você lá, de alguma forma, você está trabalhando com aqueles espíritos sofredores, só que ele está encarnado. Porque eu trabalho lá na Barra, quando eu fui para trabalhar na desobsessão, eu logo fui convidada. A minha preparação é o trabalho que eu faço com aqueles irmãos. Ali um aprendizado. As dores deles é uma preparação para você trabalhar com os irmãos desencarnados, sabe? Ali, eu estou fazendo uma meditação aqui em casa, pedindo tanto aos irmãos que eu volte a trabalhar na Barra, que eu preciso trabalhar, porque é lá que a gente tem muito orgulho, muito egoísta, tem que aprender a falar com os outros. Então, aquele trabalho é um trabalho preparatório para você vencer. Eu, no caso, a prepotência que eu estou pedindo muitos irmãos, a prepotência, o orgulho para voltar à Barra, para aprender, porque ali você aprende, ali uma desobsessão quando você trabalha com aqueles irmãos. Você está trabalhando com o irmão encarnado e os irmãos desencarnados que está acompanhando a eles. Quando você está conversando com eles, você está conversando também com aqueles irmãozinhos que estão junto deles ali, também necessitado da conversa sua, sabe? Então, ali, o trabalho que você faz no CAF é uma preparação, que você está se preparando para um trabalho, conversar com aqueles irmãozinhos. Eu aprendo muito mais com os irmãos sofredores que vão à mesa mediúnica do que com os espíritos superiores. A gente aprende muito com os seus sofrimentos, com as suas dores, sabe? É um aprendizado muito grande para nós ali vencer o nosso orgulho, a nossa prepotência. Ali é um aprendizado muito grande. Algum dia que você for trabalhar na reunião de desobsessão, que você for convidado assim, né? No futuro, né? Sabe? A gente não sabe. Você vai ter um aprendizado muito grande, mas muito grande mesmo na desobsessão, sabe? É um trabalho muito grande. A gente lê no livro, mas na prática é diferente. Não adianta a gente ficar só presa ao livro, sabe? Tem que ter conhecimento. É bom os livros de André Luiz, de todo mundo, mas a prática, ali na prática, é muito diferente. Ali, a conversa, o carinho que você tem que ter com aqueles irmãozinhos lá. Eu gosto muito de conversar com os irmãozinhos que vão na segunda-feira e na quinta-feira lá, sabe? É muito bom, eles dão grandes ensinamentos para nós. Eu tive que ir na Barra na quarta-feira, eu voltei lá com Sandra, porque eu fiquei preocupada. Meu Deus, aquele gás está lá, eu comprei aquele gás novinho, só usei uma vez. Eu tive medo do gás vazar, porque uma vez ele ficou vazando por causa da falta de uso.
Aí eu pedi a Sandra, vamos lá comigo na Barra buscar aquele gás, que quando voltar, eu levo outra vez o botijão para lá, ou já compro logo o fogão elétrico, não preciso nem mais botar esse negócio para lá. Eu acho que tinha um irmãozinho lá, aí com Sandra eu não pude fazer pressa, que Sandra não é chegadinha aí, sabe? Já que ela tem uma mediunidade, ela não aceita a responsabilidade dela. Então, eu não fiz a pressa, só peguei o botijão rapidinho e voltei para casa com ela. E veio o irmãozinho comigo. Ele me reencontrou na Barra, ele veio. Aí, assim, meu Deus, ele veio comigo. Aí, cheguei aqui, fiz uma prece, pedi por ele, sabe? Então, eles nos ajudam muito. Um dia vocês vão aprender, quando vocês estiverem numa reunião mediúnica de quinta ou de segunda, não de sexta, que sexta é parecida, mas segunda e quinta nós vamos aprender muito. E a Aparecida estava falando do Senhor. Lá no Divino existia uma pessoa, quando o Divino tinha a reunião de quarta-feira, ela no João Batista. Depois, não sei por que o povo botava lá, depois se voltou para o Divino. Então, tinha uma pessoa lá, que até hoje, quando eu encontro com ela, é uma pessoa afro, mas você vê aquela pessoa, ela é bonita, sabe? Aquela pessoa que anda com a coluna retinha, que anda para você ver. Ela foi uma pessoa que, em outra encarnação, ela teve uma posição social elevada. Ela nunca se juntou com ninguém lá. Ela chegava, esses dias encontrei por muito tempo, antes da pandemia, encontrei com ela no supermercado. Ela ficava no canto dela, ela não se juntava com ninguém. Ninguém ela se juntava. Ali, reta, pessoa muito boa, eu gostava dela, mas ela foi uma pessoa, deve ter sido, né? Pela posição dela, pessoa muito, na outra encarnação, muito elevada, alguma coisa assim. E veio nessa, para viver mais um pouquinho. Agora, pronto, criança, vou fechar meu sono. Abre daqui a pouco que a gente já vai fazer a prece. Então, olha só, a 282, a próxima, ela é uma questão extensa. Então, acho que a gente pode deixar ela para estudar na semana após a Semana Espírita, que é a semana que vem. Porque aí a gente faz do começo até o final. Tá bom? Então, a gente encerra hoje aqui na 200, né? Fizemos a 281. E aí, semana que vem, então, a Semana Espírita já começa as palestras a partir de amanhã. Eu não sei ainda, Valéria, como é que eles vão disponibilizar o link. Eu não vi ainda como que vai ser isso. Mas, assim, o que eu pensei é o seguinte, né? Lógico, todos os dias, se disponibilizarem, a gente coloca lá no grupo, né? Mas a mesma coisa, segunda, quarta e sexta, a gente vai estar disponibilizando o link, no mesmo horário a gente vai estar junto, só que com os palestrantes da Semana Espírita, né? Mas lembrando YouTube e Facebook. Ah, é? Aí, vai ser novo para mim também, não sei como que... Ah, tá aí, né? A gente divulgou, né? Não, divulgar a gente divulgou, eu nunca entrei pelo Facebook. Bom, mas a gente É um link igual do Zoom. É tranquilo. É só você clicar nele. Mas eu acho que vale a pena, assim, pelo menos na segunda, quarta e sexta, a gente dá aquela lembrada para a gente poder entrar, entendeu? Todo mundo, né, do grupo poder estar nesses dias, no mesmo horário, participando, conectados, como se fosse a nossa reunião, né, lá no grupo. É interessante, né, lembrar também, né, que semana que vem, né, também tem o aniversário do Divino, né? Quarta-feira. É quarta-feira. Dia 15. Dia 15. Dia 15. Enfim, esse ano está tudo diferente, né? E a gente vai ter também, né, por ser virtual, a Semana Espírita, a gente vai ter também uma participação do Haroldo, né? Bem na quarta-feira, inclusive, se eu não me engano. Não é isso, Luiz? Dia 13. Dia 13? Não, dia 13?
15. É dia 13, Haroldo Dutra, às 20 horas. É isso Não, aí. 13 é segunda-feira. 13 é segunda-feira. Isso. Começa amanhã, sábado, né? Sábado, Começa amanhã, segunda-feira. sábado. Então, um convite aí a todos, né, que participem, né, que se conectem, que busquem esse link aí, que a gente até já passou aí no grupo, né? E a gente está participando, né? Prestigiando aí esse evento. Ok, pessoal? Não vai ter de diretoria? Aí a gente poderia, Luiz, na terça-feira, a gente fazer em um horário mais cedo. Pensei assim, Com Elcio. Elcio, também Elcio que está participando aí, a gente fazer 18 horas, 18 às 19 horas, a gente fazer a nossa reunião, que a gente precisa pontuar algumas coisas. Né? O que vocês acham aí? Pode ser. Aí na segunda-feira a gente pode fechar uma pautazinha, né? Não, você quer fazer que dia? Quarta-feira ou terça-feira? Terça-feira. Ah, tá bom. Pode ser? Dia 14? Às 18 horas. 18 horas. Pode ser. Aí eu vou... Pode ser, a palestra é 20 horas. A palestra é 20, então a gente fazendo de 18 a 19, 19 a 15 no máximo, a gente encerra. Né? Eu acho que só para a gente já começar a tratar algumas coisas importantes aí, né? Algumas estratégias aí de retomada, né? Limpeza, inclusive, né? das casas, que a gente precisar fazer. Tem uma série de ações aí que a gente precisa tratar, já tem que reparar a bomba lá. A bomba lá está travada, já tem que fazer um trabalho lá. Pois é. Inclusive, a gente vai precisar realmente, né, bem próximo aí, já adentrar as casas, né? Não vai ter jeito. Né? A limpeza, enfim. A previsão de retorno é quando? Não, ainda não tem uma previsão de retorno. A gente não sabe como é que vai ser esse retorno aí, né? A gente está fazendo de acordo com a CERJ, né? O CERJ, que é o nosso órgão estadual, a gente está seguindo as recomendações dele, né? E da União Espírita também, mas é mais o CERJ, né? Que dá essas recomendações. Inclusive, eu até coloquei aí semana passada, o que ele perguntou, né? Só para a gente... Mas independente, acho que a gente já pode ir fazendo a limpeza das casas, né, que precisa. Inclusive, eu recebi uma nota que eu passei até para a União, falando sobre a questão das caixas d'água, dos reservatórios de água dos prédios, né? A gente vai precisar fazer uma limpeza porque ficaram muito tempo parados, entendeu? Tudo isso vai ser importante, então isso demanda tempo, a gente vai precisar realmente entrar nas casas, a Casa da Barra vai precisar de uma desratização. Enfim, tem muito trabalho aí para a gente fazer antes da gente voltar efetivamente, mesmo que seja para preparar as casas para as reuniões fechadas, né? Mesmo que a gente entenda que não possa fazer as reuniões abertas, mas se quiser voltar para as reuniões fechadas, a gente precisa preparar as casas para voltar, né? Então, é isso que a gente quer também, acho que vai ser o principal assunto de terça-feira. Como que a gente vai fazer isso? Então, quem puder participar, né, vai ser muito bem-vindo. A gente coloca lá para todo mundo, né, já que é virtual, né, quem puder. Bom, ok, pessoal. Vamos fazer a prece, então. Fazer um plano de ação, né? Isso. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a todos aqueles irmãos que durante esses séculos proporcionaram, lutaram pelo cristianismo, pelo espiritismo, para que hoje nós pudéssemos, nas nossas casas, tranquilamente ler, estudar a doutrina do Cristo Jesus. Agradecemos, Jesus, agradecemos a todos aqueles que disseminaram a doutrina do Cristo por toda a humanidade. Pedimos, Senhor, por todos os irmãos que se encontram enfermos, nos seus leitos de dor, onde quer que eles estejam, Senhor, que eles possam receber do mais alto todo o amparo e toda a ajuda que necessita, Senhor. Abençoe a todos aqueles que trabalham no bem. Abençoe as nossas casas espíritas, todos os seus trabalhadores, frequentadores. Pedimos, Pai,
pelo nosso país, pelos nossos políticos, pelo nosso planeta. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui, reunidos em vosso nome, estudando os vossos ensinamentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Um bom final de semana para todos. Obrigada para você também. Bom final de semana para todos. Grande abraço, grande beijo. Tchau, bom final de semana. Tchau. Boa noite. Semana, Boa boa noite. noite. Boa Tchauzinho. noite. Boa noite. Boa noite. Tá indo.